Olá, pessoal. Sou o professor Alexandre Bilar. Vamos conversar um pouco hoje sobre o processo de tomada de decisão. Dirijo-me aqui aos estudantes da disciplina Introdução à Administração do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da UFRPE-UAST. Vamos falar um pouco sobre o processo de tomada de decisão e o título da nossa fala será a tomada de decisão e suas circunstâncias. Espero que aproveitem. Vamos compartilhar a tela aqui, um material que a gente preparou com carinho para subsidiar aí nossa aula de hoje. Ok? Então vamos lá. Espero que todos e todas estejam bem e que aproveitem ao máximo. Deixa eu colocar aqui essa minha imagem de forma mais ajustada. O título em si do que vamos falar é processo de tomada de decisão em si, né? E suas circunstâncias, ok? Inicialmente, vamos falar sobre o conceito de tomada de decisão em si, né? O que é uma decisão? Então, de uma forma bem simples, né? Sobral e Pesce definiram a decisão como uma escolha entre alternativas ou possibilidades, né? Com um propósito, resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Eu, particularmente, gosto bastante desse título, desse conceito, né? Porque ele é bem direto. Outros autores, Gomes e Almeida, né? Eles definem a decisão dizendo que uma decisão precisa ser tomada sempre que nós nos deparamos com uma situação problemática, que necessariamente possui mais de uma alternativa de solução. Então, vejam que todos estes autores mencionados reportam que existe uma situação problema e, a partir dessa situação problema, eu preciso escolher alguma linha de ação diante das alternativas que estão presentes. A partir desse momento, eu tomo uma decisão. Só que eu preciso de informações para isso, né? Eu tenho que ter um objetivo claro, que é resolver esse problema, propor soluções, é a minha função de decisor, tá? Então, isso é básico no processo de tomada de decisão, essa noção clara de que você está diante de um problema que requer uma decisão. Do contrário, não haveria necessidade de um decisor. Concordam? A partir do momento que uma situação não tem alternativas para ser solucionada, né, uma situação problema, não há necessidade de um decisor. O decisor age racionalmente, vendo as alternativas ou possibilidades que estão diante dele e decidindo de forma satisfatória, adequada, condizente com aquela situação, analisando aquele cenário, né? Então, o ambiente da tomada de decisão, ele está relacionado a algumas palavrinhas mágicas que eu coloquei aqui em vermelho, tá? Chamando a atenção. A primeira delas é a questão da certeza. Então, dentro do ambiente de tomada de decisão, nós temos uma situação de certeza quando o decisor, né, o administrador, ele dispõe de toda a informação necessária para tomar a decisão. Veja que maravilha, né? Você vai decidir e dispõe de todas as informações necessárias. Isso seria o ambiente ideal de tomada de decisão. Então, no seu ambiente para a tomada de decisão, a condição de certeza é aquela a ideal, é a mais cômoda para o decisor, onde ele tem as informações, tá? Então, quando você vai investir, por exemplo, no título de governo, que você já sabe exatamente os resultados, né, esperados, então você tem uma condição de certeza. Você sabe que você está investindo X e vai resgatar, depois de um tempo, um percentual Y. Então, é condição de certeza. Você toma a decisão vendo claramente as alternativas disponíveis. Isso é maravilhoso, tá?
Pena que nem sempre nós nos deparamos nessa situação de certeza, né? Muitas vezes nos deparamos no ambiente de tomada de decisão na situação de risco, que é quando eu prevejo os resultados associados a cada uma das alternativas, né? Tenho informações suficientes para estimar, para ver as probabilidades de sucesso ou insucesso, né, de um determinado evento. Então, a grande maioria das decisões organizacionais é tomada nessa situação de risco. Então, notem, o risco é quando eu sou capaz de mensurar a probabilidade do resultado que eu desejo, seja ele de sucesso ou insucesso, né? Por exemplo, quando eu faço um plano de marketing, eu posso prever os resultados da campanha publicitária para um determinado produto. Há como fazer essa pesquisa, né? Antes de fazer o plano de marketing, eu faço uma pesquisa de marketing, e aí minhas ações a serem tomadas já partem dessa expectativa, né? Dessa mensuração, dessa probabilidade que eu calculei quanto ao sucesso daquele produto, né? Ou serviço. Então, notem que existe uma questão matemática, e o risco é algo calculado. Se eu não sou capaz de calcular, de mensurar a probabilidade, aí não existe risco, né? Existe incerteza, que é justamente a escassez de informações. Então, notem que há essa sutil diferença entre risco e incerteza. O risco é quando eu tenho informações suficientes para estimar a probabilidade de ocorrência de um fenômeno. Na incerteza, a informação é incompleta. Então, não tem como estimar os riscos inerentes àquela alternativa. E essa é a pior das situações para uma empresa, né? Por exemplo, uma empresa petroquímica que tem que tomar decisões, mesmo sem saber o preço futuro do barril de petróleo, porque ele está fora do seu controle, ele está aí baseado no mercado internacional, né? Mesmo assim, ela tem que tomar decisões, tá? Então, e várias outras situações que vocês podem se deparar em que as informações são incompletas. Então, se há escassez de informações, se eu tenho informações incompletas, eu estou num cenário de incerteza, né? Se eu sou capaz de mensurar as probabilidades de sucesso ou insucesso de um fenômeno, eu estou no ambiente de risco. E se eu tenho todas as informações possíveis, eu estou no ambiente de certeza. Então, lógico que, né, isso é um ambiente de tomada de decisão e isso tem que ser considerado, tá? Em relação à classificação das decisões, nós temos decisões simples e decisões complexas, né? Isso está diretamente relacionado a esse ambiente que nós mencionamos, seus fatores, a certeza, a incerteza e ao risco. Eu tenho decisões estratégicas e decisões específicas. Eu tenho decisões programadas, tenho decisões não programadas. Dependendo do autor que vocês pesquisem, vocês vão ver algumas classificações das decisões em si, né? Mas nós vamos trabalhar especificamente esses dois últimos aqui, as decisões programadas e não programadas, tá? Então, o que é uma decisão programada? A decisão programada, ela é utilizada em situações repetitivas, estruturadas, né? Padrões, por assim dizer, né? Sempre que eu tenho um padrão, as coisas vão se repetindo, eu tenho total condições de controlar aquele ambiente, né? Então, eu tenho decisões programadas. Por exemplo, eu, como coordenador de curso, respondo muitos processos da mesma forma. Tomo muitas decisões similares em relação a processos que pedem a mesma coisa. Um aluno pede dispensa de uma disciplina, por exemplo. Então, isso é uma decisão repetitiva, uma decisão estruturada. Eu já tenho, inclusive, um formatozinho pronto para essa decisão, né? Ou para algumas dúvidas de alguns alunos, né? Então, muitas vezes você entra na empresa lá e tem as respostas às perguntas mais frequentes, né, no site dessa empresa, porque os consumidores perguntam recorrentemente as mesmas coisas, então eles colocam lá aquelas perguntas mais frequentes, porque é repetitivo, né? Então, as decisões a serem tomadas já estão ali expressas. Então, o administrador pode fazer uso de uma solução para ter êxito, que obteve êxito no passado e vai
replicando isso aí, né? Então, por exemplo, se existe uma falha no processo de fabricação de um produto, ocorreu essa falha antigamente, nas mesmas condições, né, com condições similares, eu tomo a mesma decisão que eu tomei na época, por exemplo, chamar um mecânico para ou chamar um especialista para resolver, né? Se for numa fábrica, por exemplo, uma peça, uma máquina que precisa de substituição, né? Então, as decisões programadas, como o nome indica, são aquelas que eu posso programar. Então, para essas decisões, eu tenho as informações necessárias, trabalho num ambiente de certeza, né? Ou de risco, porque às vezes aí você, no caso de uma peça em si, você não tem como atestar até quando será que ela vai dar defeito, mas você tem como fazer aí uma probabilidade, né? Decisões programadas podem ser tomadas com base em regras que são estipuladas de forma clara, né? E que dizem como agir. Isso é previamente estabelecido. O superior sabe exatamente quando agir, quando há uma falta do subordinado ao serviço. Então, aquele problema recorrente, decisão programada, né? Procedimentos, quando eu crio aí uma série estruturada e interrelacionada de ações a serem seguidas. É muito comum você ter um manual do procedimento, né? E na universidade mesmo você tem um manual do aluno, você vai ver como é que você vai proceder, né? E também nas políticas. Políticas são procedimentos, né, genéricos, assim, que oferecem os parâmetros e não a situação em si, e não a solução em si, né? As políticas mostram quais são as diretrizes, né? Então, por exemplo, um exemplo de política é a qualidade como prioridade. Então, eu sempre vou tomar decisão com base na qualidade, né? São as políticas daquela organização. Por exemplo, aqui na universidade, a saúde, no atual contexto de pandemia, em que estamos, em primeiro lugar, a saúde, né? Então, as decisões são tomadas com base na saúde. Outra diretriz é a inclusão, né? Então, são as políticas organizacionais, são os procedimentos que a gente tem que tomar com base nesses princípios, nesses valores. Tá? Então, regras, procedimentos, políticas, elas derivam de decisões programadas. Tá? Por outro lado, existem as decisões não programadas, que ocorrem quando você está numa situação de incerteza, né? Quando você tem a informação incompleta. Então, geralmente, essas decisões não programadas são menos frequentes do que as programadas, né? E geralmente ocorre mais no nível estratégico, né? A entrada da empresa em um novo mercado, por exemplo, é uma decisão, né, que às vezes não era programada, a empresa não pensava, mas surgiu uma oportunidade e ela não vai deixar de entrar, né? Muitas empresas agora entraram aí, por exemplo, no mercado eletrônico, no e-business, né? E-commerce, por necessidade, por conta da pandemia. Então, era uma decisão não programada, acho que agora precisou ser adotada de forma estratégica, né? Então, acho que perceberam bem a distinção entre decisões programadas e não programadas. E a decisão em si, a tomada de decisão, é um processo, que nós chamamos de processo decisório. Por sinal, no curso de administração há uma disciplina específica, né? Processo decisório. Então, esse processo decisorial, ou de tomada de decisão, ele compreende algumas fases, né? Classicamente, né? Existem 6 fases para esse processo decisório, e a gente vai conversar um pouco agora sobre isso. Primeiro, você tem a fase 1, que é a identificação do problema, da situação, né? Para a qual você precisa dar uma resposta. No segundo momento, é a análise dessa situação, o diagnóstico dessa situação, né? O que é que causou essa situação, né? Quais as minhas prioridades diante dessa situação, né? Até que ponto essa situação é urgente ou não? É uma análise diagnóstico situacional, para assim dizer, né? Na sequência, vem o desenvolvimento de alternativas. Então, os decisores se reúnem
e vamos estabelecer as possíveis alternativas. A partir do momento que você construiu alternativas para solucionar aquela situação, problema, conforme a análise que foi feita, você vai avaliar essas alternativas, tá? Ver qual é a mais adequada, selecionar, né, a sua escolha, a sua alternativa, implementar, e uma vez implementada, você vai monitorar essa alternativa para ver se foi adequada, né? Para ver se ela dá um feedback, para ver o feedback que você obteve com essa alternativa, o que é que você precisa melhorar, né? O feedback é a retroalimentação do sistema. O que é que você precisa rever nesse seu processo? Então, basicamente, é isso que funciona aí no dia a dia organizacional. Vamos uma a uma, cada uma dessas fases. Então, fase 1, identificação da situação problema. Então, para você decidir, você tem que identificar corretamente o problema ou oportunidade, tá? Porque decidimos diante de problemas ou oportunidades. E vai caber ao decisor, ao administrador, a pessoa que esteja aí à frente do processo, avaliar o ambiente, tomada de decisão, né? Monitorar as tendências e, fazendo isso corretamente, as consequências tendem a ser favoráveis. Se ele não fizer essa lição de casa, né, não fizer essa avaliação adequada, essa identificação da situação problema, pode causar prejuízo. Então, vamos a um exemplo bem simples, né? Esse exemplo aí foi da compra daquela refinaria, que foi muito discutida, né? Pela Petrobras, onde se comprou aí por um valor alto e se vendeu por um valor muito abaixo, né? No ano seguinte. Foi uma tomada de decisão aí da Petrobras. Então, o exemplo de como você tem que ter cuidado, porque às vezes você compra por um valor elevado e acaba vendendo por muito baixo. Então, tem essa situação possível aí dessa tomada de decisão aí, porque você não analisou corretamente a situação. Bom, falando em análise diagnóstico da situação, essa etapa ela vai consistir na identificação dos objetivos que você pretende alcançar, as causas que deram origem a essa situação. Tá? Então, ao contrário dos sintomas, as causas não são visíveis. O administrador ele procura ver a situação de diferentes perspectivas e avaliar pressupostos implícitos, né? Às vezes você ainda não tem as consequências daquela situação ainda bem identificáveis, né? Então, na etapa de identificação dos objetivos, essa que a gente está mencionando agora, e análise das causas. Então, você vai identificar o que é que você quer, né, dentro daquela situação, ao mesmo tempo que você verifica as causas daquele problema em si. Né? Então, algumas indagações precisam ser feitas nesse sentido. Então, a primeira delas, quais indícios demonstram aí a existência desse problema? Né? É um problema de fato? E pode ser, pode ter contribuído para esse problema, para que ele surgisse, né? Quando, onde, como ele ocorreu, quem está envolvido nesse processo e como essas pessoas podem ajudar a resolver esse problema. Então, isso tudo entra dentro da fase de análise e diagnóstico da situação. Como é que se pode medir a magnitude desse problema ou oportunidade em si, né? A urgência aí, se é coisa que eu preciso resolver agora ou posso adiar um pouco mais, né? E se ela está interconectada, essa situação, com outros eventos, né? Então, se está, vai precisar ter um enfoque mais multicriterial, por assim dizer, para uma situação, para solucionar, né? Se ela estiver interconectada com outros eventos, ou é uma questão específica. Então, tudo isso tem que constar na análise e diagnóstico da situação problemática. Uma vez que você diagnosticou bem a situação,
surge aí o momento de desenvolver alternativas, né? Então, você vai criar cursos de ação, né? E, para uma situação programada, é uma coisa relativamente simples. Mas, para uma situação não programada, aí vira uma decisão complexa, né? Então, por exemplo, um problema que você sempre está enfrentando de forma recorrente, você já tem uma linha de ação, você já tem um procedimento, tá? Mas quando é uma coisa nova e que envolve outros fatores, aí fica mais complexo. Muitas vezes se utilizam algumas técnicas para a equipe construir linhas de ação. Uma dessas técnicas é o chamado brainstorm. É uma palavra em inglês, cuja tradução em português seria tempestade de ideias. Então, quando vocês vão fazer uma atividade, por exemplo, para uma disciplina e se reúnem, cada um dá uma ideia, vamos começar assim, vamos começar outro, começa a colocar essas ideias no papel. Essas múltiplas ideias que vão surgindo aí são uma tempestade, né? É uma metáfora de uma tempestade de ideias. Todas devem ser consideradas, para depois escolherem as mais interessantes. E essa técnica chama-se brainstorm, tempestade de ideias. É interessante que não haja preconceito em relação às ideias. Às vezes, algumas ideias vão surgir, que são ideias, linhas de ação simples, etc., mas, às vezes, podem resolver o problema em si. Né? E a gente também não pode frustrar o potencial criativo aí. Né? Existe também a técnica do conflito criativo ou construtivo, né? Você conduz a uma situação, gera uma situação conflitiva, né? O criativo, para que as pessoas construam aí, façam uma espécie de competição, e por vezes uma colaboração, um afã de achar linhas de ação para aquela situação. Né? Com isso, você desenvolve alternativas. O propósito de quaisquer uma dessas técnicas é gerar alternativas e alternativas viáveis para a possível solução daquele problema. Né? Então, boas alternativas, elas apresentam algumas características. Por exemplo, elas devem ser abrangentes, né? Devem ser genuínas, né? E exequíveis. Tá? Eu chamaria, inclusive, a atenção para essa terceira, exequíveis. Não adianta você ter uma alternativa muito boa para resolver o problema, mas se você não tem recursos, por exemplo. Né? Então, devem ser numerosas o suficientes para apresentar uma escolha, mas também não pode ser excessivamente, essa quantidade não pode ser excessiva a ponto de dificultar a escolha. Né? Então, quando a gente for decidir, a gente não pode ter também 400 alternativas. A gente tem que ter um número possível, né? 3 ou 4 alternativas, e aí a gente escolhe uma dentre elas, e com isso a gente já está indo para a fase 2, que é a avaliação. Né? Avaliar as alternativas é comparar essas alternativas que trouxeram, e aí procurar saber os impactos delas sobre o ponto de vista financeiro, sobre os benefícios, né? Sobre o tempo, sobre os recursos, né? Analisar o risco, né? Probabilidade de sucesso ou insucesso daquela linha de ação. Tudo isso tem que ser pesado, tem que ser matematicamente, né? E racionalmente ponderado, levando em consideração também os ativos intangíveis, né? A reputação da empresa, a marca, capital intelectual, isso tudo tem que levar em consideração para que você escolha uma alternativa. Né? Quando você escolher as variáveis mais importantes, né, o administrador analisa, compara as alternativas e ele pode se valer de algumas técnicas de apoio, como, por exemplo, análise de prós e contras. Nada mais é do que você verificar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas possibilidades de decisão. É uma técnica que vai te ajudar a avaliar essas alternativas. Tá? Outra técnica que pode te ajudar é a chamada matriz de prioridades. Você constrói uma matriz, né, que vai te permitir comparar, distribuindo pesos para cada um dos critérios que você elencar. Né? Por exemplo, você pode elencar como critérios o preço, qualidade, prazo de entrega, pós-vendas, e aí você enumera aí, dentre as possíveis alternativas, aquelas que atendem melhor aos critérios estabelecidos. E aí, no final, você faz a sua escolha. Né? Pode fazer uma tabelazinha uma planilhazinha de Excel para isso, né?
E isso é uma coisa simples de se fazer, e de acordo com cada tipo de organização, né? Outra técnica também muito usada é a árvore de decisão, né? Aí você, na área de decisão, você coloca isso de uma forma gráfica, como se fosse uma árvore mesmo, né? Onde você coloca probabilidade de resultados para uma determinada alternativa, né? É por isso que chama árvore de decisão. Depois vocês podem entrar na internet e achar vários modelos dessa árvore de decisão, vários exemplos de como as organizações utilizam, né? A matriz de resultados, também, que é uma outra matriz possível, você faz uma tabela com as possibilidades de decisão, né? Cada uma delas. E tanto quanto a matriz de prioridades, a matriz de resultados também é uma coisa matemática, né? Você faz aí, estabelece aí critérios e depois você, nesse caso aqui, vê os resultados, quais são os mais interessantes para a organização e, com base nisso, toma a sua escolha. Ou seja, existem várias técnicas que auxiliam na avaliação de alternativas para a organização. Existem, inclusive, sistemas, computadores, né, programas de computador que auxiliam bastante nisso. E hoje em dia, quando temos inteligência artificial, etc., né, isso é uma coisa, até certo ponto, comum. Né? Nós estamos aí no mundo 4.0, né, na quarta revolução industrial. Então, hoje a gente trabalha com internet das coisas, inteligência artificial, etc. Então, os cálculos, os algoritmos, né, dos programas de computadores auxiliam bastante. Seguradoras, bancos, tomam muitas decisões baseadas nisso aí, né? Eles calculam a pólice de seguro, concessão de crédito, o seguro do seu carro, enfim. Tudo isso é calculado com um sistemazinho de computador que ele te aponta possibilidades de alternativas para aí você tomar a sua decisão, né? Então, a seleção e implementação da melhor alternativa, deixa eu baixar um pouquinho aqui. E eu vou aqui para baixo. Pronto. Então, a seleção e implementação da melhor alternativa, depois de você avaliar as alternativas, você escolhe aquela que se adapta aos valores, né, aos objetivos organizacionais, que vão permitir aí aproveitar aquela oportunidade, resolver o problema, né, que deram origem àquela decisão, e aí você transforma essa decisão em ação. Aí é que está o diferencial. Sair do campo teórico e passar para a prática, passar para colocar em prática aquilo que você estabeleceu. E aí é interessante que você siga aí algumas dicas. Por exemplo, você precisa saber comunicar bem a sua decisão, explicar as razões da escolha, demonstrar, né, compreensão pelos pontos de vista dos outros colaboradores. Nem todo mundo vai concordar com aquela decisão, alguns vão se sentir de alguma forma impactados, alguns vão gostar, outros não vão gostar, né? Você tem que declarar as expectativas em relação aos resultados e consequências esperadas. Isso tem que ser muito bem comunicado para toda a equipe, né? Por isso que quanto mais coletiva for essa decisão, melhor, porque você se arvora aí de pessoas que vão defender essa causa junto com você, né? É um bom administrador aquele que tem uma boa equipe. Bom, e aí vem a fase 6 de monitoramento e feedback, né? Que vai finalizar esse processo onde você vai avaliar se a decisão atingiu os seus propósitos, né? Se trouxe resultados, se ela foi eficaz. Porque a eficácia está relacionada aos resultados, ao alcance dos objetivos, né? O monitoramento vai permitir a coleta de informações, né, e feedback sobre aquela decisão. Então, a decisão é um processo contínuo, sempre vai trazer novas oportunidades, novos problemas, porque a partir do momento que você adote uma linha de ação, né, surgirão outras possibilidades. E você tem que estar sempre pronto para decidir. Então, isso faz parte do dia a dia de quem mexe com a gestão. E aí vai uma dica final, né, para vocês, e é importante assumir riscos, é importante tomar decisões, né?
desde que estas sejam pensadas, desde que essas sejam prudentes e que tenhamos noção das consequências de nossos atos. Tá? Bom, basicamente, isso foi uma noção geral sobre como é que funciona um pouco o processo de tomada de decisão, né? Faz parte da nossa ementa da disciplina, e a ideia é que vocês imaginem e tentem relacionar isso com o que a gente já conversou a título de planejamento, de estratégia, tá? Até a nossa próxima aula, a nossa próxima discussão. Então, participem do fórum semanal, né? Leiam com atenção as instruções no AVA, e eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa nossa conversa sobre a tomada de decisão e suas consequências. Então, até o próximo encontro. Cuidem-se.